Olá, bem-vindos aqui a mais um dos nossos videozinhos de história e hoje trago-vos aquilo que marcou efetivamente o século XX, as opressões totalitárias. Após a Primeira Guerra Mundial e depois da crise de 29, já começamos a ver, já depois da Primeira Guerra Mundial, a ascensão de algumas figuras centrais para impor a ordem. Neste caso, temos aqui várias formas totalitárias: o fascismo italiano, que é nacional-socialismo, também no alemão, e o stalinismo. Também temos em Portugal a nossa ditadura do Estado Novo. Temos principalmente dois focos para perceber a nível de diferença: o fascismo e o nazismo. Foram tiveram mais em comum, mas são coisas diferentes. Vamos começar primeiro a perceber o que é isto de totalitarismo. Fascismo, nazismo e os regimes de partido único, ou seja, são ideias em que existe um único partido e em que não existem direitos individuais. É tudo no Estado, nada contra o Estado. O Estado é o interesse nacional, o Estado é a supremacia absoluta. Podem ver? Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Assim proclamou Mussolini, que acabou por influenciar também os outros grandes chefes políticos como Salazar, Francisco Franco. O nacionalismo, ou seja, termos a noção da superioridade dos respectivos povos. Temos aqui a noção de orgulho do nosso passado, orgulho das ambições imperialistas e principalmente aqui para o nacionalismo e socialismo, no caso do alemão, o povo era efetivamente uma forma de unificar. Atenção que aqui, no caso da Alemanha, a questão do nacionalismo vai tomar um caminho completamente diferente, não é? Com a tal superioridade da raça ariana. Era um princípio ainda muito de pajanemismo, em que temos o tal racismo em que só os altos, loiros, poderiam construir o tal espaço vital para a expansão da raça ariana. E assim todos os povos ficariam unidos. Isto efetivamente aconteceu e era uma forma de tentarem chegar à grandeza que chegou Roma. Reclamavam assim um império. No caso da Itália, este nacionalismo vai se estender também ao domínio da economia, porque temos aqui um sistema corporativo que vai facilitar a planificação e o controle do Estado fascista da própria economia. Isto, obviamente, com grandes medidas proteccionistas e dirigistas. Ou seja, o próprio Estado tem que produzir para a sua autossuficiência, ou seja, a chamada autarcia. Na Alemanha, Hitler vai adotar uma política económica idêntica, no mesmo caso aqui em Portugal, em Espanha e por aí fora. Principalmente com grande realização de grandes obras públicas, grandes infraestruturas dos transportes, produção bélica, também muito importante, indústria pesada e o rearmamento. Outro ponto importante nestas teorias é o culto do chefe. O Dulce, Mussolini em Itália, o Führer na Alemanha, o chefe em Portugal. Ou seja, havia aqui uma obediência cega a estes homens. O próprio discurso que eles fazem, e peço-vos sempre aqui, às vezes até pesquisem e tem no YouTube, conseguem até ler em documentos que tem nos vossos manuais, os discursos que eles faziam, principalmente numa altura em que o próprio país passava por graves crises económicas, fomes, desempregos, revoltas, porque havia sempre o receio de uma revolta tal como havia, por exemplo, na Rússia. Fez com que estas pessoas acreditassem piamente nas palavras que eles dissessem e viam num Hitler, num Mussolini e num Salazar plenos salvadores da pátria. Isto, claro, também ajudou o militarismo, ou seja, impor a ordem. Aliás, Mussolini e Hitler apresentam-se como chefes de Estado exatamente para impor a ordem, para acabar com as ditas revoltas que até então acabavam por acontecer e assim impõem a ordem, a disciplina e o controle dos indivíduos, das instituições, toda a estrutura. Tínhamos aqui um sistema e o nascimento de um Estado completamente repressivo, com grandes mecanismos como a censura, as polícias políticas, a PIDE, a OVRA, a Gestapo, as SS, por aí fora. Obviamente que esta noção de militarismo vai fazer um grande culto e vai promover a agressividade, a violência, quer no campo ideológico, quer nas grandes paradas, quer no campo social. Ali vemos os grandes desfiles, as grandes paradas com as armas, mostrar o armamento. Ou seja, se nós temos um desfile, mesmo hoje à nossa frente, se virmos um grande desfile militar à nossa frente, com grandes armas, a nosso
principal instinto humano é ter medo. Portanto, aqui temos esta noção, o culto da agressividade, que era muito importante. Claro que aqui isto começava-se com um treino militar desde de pequeninos. Por exemplo, tínhamos as organizações, aqui vemos na forma como era encaixada a doutrina, e tínhamos as organizações paramilitares e as organizações militares. Umas começavam a organizar e a impor estas ideias desde crianças, como por exemplo a juventude, a mocidade portuguesa, através de propaganda, mobilização, ou seja, e acima de tudo entreter a população. Atenção, entreter a população era fundamental. Para quê? Para desviar daquilo que efetivamente acaba por acontecer. E aqui nascem as grandes juventudes que até hoje marcam a juventude fascista italiana, a juventude hitleriana alemã, e também a nível dos adultos depois. No fundo, dos adultos temos aqui os sindicatos fascistas, as corporações, as milícias. Reparem bem no golpe de mestres que aqui se fazia. Não podem haver sindicatos. Ou melhor, podem, desde que sejam controlados pelo Estado, desde que sigam as regras do Estado. Claro que as pessoas aí também pensam, ok, não há problema nenhum. Não é? Portanto, acabam por aceitar isto quase sem... nem pensam, porque realmente apresentam-se aqui como grandes salvadores. Estas campanhas de propaganda, obviamente, iam para todos os setores de vida, eram passados naquela altura, principalmente na comunicação social, desde a rádio, a imprensa, no cinema, para mostrar estes homens como salvadores. Eram, obviamente, Estados antiparlamentares, antiliberais, antimarxistas. Atenção, que estou aqui a falar só dos Estados, neste caso, ligados à direita, e racistas. Realmente o sistema fascista italiano e o nacional-socialista alemão, o nazi. Claro que vão salientar sempre aqui o corporativismo, ou seja, a noção de corporação enquanto organização populacional, e no caso aqui do nazismo temos a tal destaque para o seu antissemitismo, que levou efetivamente à perseguição de milhares e milhares de judeus e ao holocausto, ao genocídio, que ficou marcado até os dias de hoje. Outra forma de totalitarismo é efetivamente quando Stalin soube preso após a morte de Lenin. E aqui ele afasta Trotsky e acaba por se juntar e criar assim as purgas, libertar tudo o que era de grandes inimigos. E o que é certo é que cria prisões, cria polícias políticas. Já vamos falar do KGB, temos grandes planificações, as chamadas planificações a nível económico quinquenais, obviamente, elaboradas por um organismo central, pelo Goldman. Ou seja, aquilo que era feito à direita, numa Itália, numa Alemanha ou numa Portugal, também era feito à esquerda. Portanto, podemos ter ditaduras dos dois lados, e mesmo do centralismo. Isto, no fundo, é a imposição do poder, ok? E isto acaba por marcar todo o século XX e cada vez mais fala isso. No entanto, houve Estados que fugiram, as tais democracias liberais, em que temos o intervencionismo do Estado, efetivamente, no caso da Inglaterra, após a crise de 29, mas acima de tudo o New Deal de Roosevelt, que acaba por ser uma solução também de lutar contra o desemprego, e não pela ditadura, não pela imposição de uma medida. E temos na segunda fase do New Deal a criação dos Estados Providência, onde nascem segurança social, horários de trabalho, salários mínimos. Portanto, aqui temos países como a França, como a Inglaterra e os Estados Unidos, onde o bem-estar e a melhoria da vida dos cidadãos é que era a máxima, não o colocar tudo no Estado e nada contra o Estado. Portanto, nós temos a noção de qual vai ser a consequência destes totalitarismos, a Segunda Guerra Mundial. Ela não é passível de exame, eu sei para muitos que admiram, mas há muito para perceber, o antes, o durante e o após, principalmente. Bem, ficamos por aqui hoje. Já sabem, adsacademy.pt podem tirar as suas dúvidas, não só acerca de história, como português, matemática, física ou química. Estamos aqui para vos ajudar. Vão a adsacademy.pt e contem connosco. Até à próxima!